Estamos iniciando a edição do Jornal da Educação desse dia 17 de fevereiro de 2020, uma semana pré-carnavalesca, onde muitas cidades já começam a comemorar o carnaval e o ritmo das decisões acaba sendo mais lento. Mas mesmo assim temos aí alguns fatos que são relevantes na educação brasileira. O primeiro deles foi que o MEC voltou a fazer uma série de descredenciamento de instituições de ensino superior. As razões não se conhece exatamente, mas foram alguns atos editados pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior com o fechamento de instituições de ensino. Obviamente cabe recurso ao Conselho Nacional de Educação, mas como não há um efeito suspensivo, então existe normalmente um prejuízo muito grande no funcionamento dessas entidades. Mas vamos ver nos próximos momentos do que o MEC volta a editar, porque realmente existem várias instituições que estavam com processos de abertura de inquérito e, consequentemente, podem culminar no descredenciamento institucional ou redução de aplicação de penalidade, redução de autonomia e uma série de outros aspectos. Também temos essa semana o início da reunião do Conselho Nacional de Educação e que não estava previsto uma reunião do Conselho Pleno, que envolve a Câmara de Educação Básica Superior. Normalmente, nos meses pares, são realizadas apenas as sessões das Câmaras de Educação Básica Superior. Mas nada impede, como ocorreu, a convocação extraordinária do Conselho Pleno e que terá, principalmente na terça-feira, reuniões de trabalho durante praticamente o dia inteiro. Vamos ver os acontecimentos. Já existe por parte de muitos conselheiros a mobilização para sua permanência. Os mandatos terminam, metade dos conselheiros termina em junho, mas é provável que ainda nesse mês de fevereiro ou começo de março o Ministério inicie o processo de abertura de oportunidades das entidades apresentarem nomes a serem considerados na composição do Conselho. Por falar no âmbito do Ministério da Educação, também tivemos várias portarias ministeriais com os credenciamentos para a educação à distância de instituições que tinham parecido já aprovados pelo Conselho Nacional da Educação, mas faltava homologação e edição de ato. Então tivemos no Diário Oficial de sexta-feira, a publicação, dia 14, a publicação de várias portarias permitindo que as universidades, centros universitários e faculdades passassem a adotar a educação à distância. Além de alguns recredenciamentos, também o Ministério liberou bastante coisa nesses últimos dias para diminuir a quantidade de processos que estavam parados. Também nós tivemos, por parte do Ministério da Educação, mas no âmbito da educação básica, a realização de encontros para ser relatadas as boas práticas em educação. Algumas escolas de municípios de São Paulo, foi um caso, mas foi mais centrado no Nordeste, com Piauí, Pernambuco, Alagoas, alguns outros estados apresentaram experiências positivas de educação básica. E o Ministério da Educação deu destaque, naturalmente, em seu site, e essas experiências são chamadas como práticas positivas para servir de exemplo para outros municípios. Então, isso é um lado que interessa principalmente aos municípios, a possibilidade de ter seus projetos sendo evidenciados pelo Ministério da Educação. No âmbito do Senado Federal, é uma coisa pouco frequente, mas foi a edição de uma enquete sobre um projeto de lei apresentado pelo senador Flávio Arnes no ano passado, 2019, em que gostaria de ouvir a sociedade, e as manifestações podem ser colocadas através do site, sobre a publicação, a obrigatoriedade de publicação dos trabalhos, a divulgação dos trabalhos de conclusão de curso em página aberta, ou seja, sem copyright. Então existe uma tendência, essa tendência começou na França, dos países principalmente europeus, no sentido de ter as publicações científicas serem abertas. É até uma razão, porque muitos dos projetos são decorrentes de universidades públicas que os alunos estudaram
e frequentaram ou receberam bolsas, principalmente de mestrado e doutorado, e não é justo que você financie, a sociedade financie, mas que não tenha a possibilidade de receber em troca, pelo menos, a apresentação, o trabalho final que foi feito. Então, é um projeto que altera a lei de diretrizes e bases, passando a ser obrigatório, mas como é uma questão que envolve toda uma sociedade, o Senado Federal achou por bem fazer uma enquete, e essa enquete está no ar e por alguns dias ficará aberto para ter uma opinião da sociedade. Então, quem achar favorável, entra no site, quem não achar favorável, entra e manifesta a sua opinião. Dentro desse aspecto do nosso Jornal da Educação, a gente vai periodicamente destacar alguns aspectos que são importantes para a administração das instituições. Hoje nós vamos dedicar um pouco mais ao aspecto da redução da inadimplência. Muitas escolas tiveram e vêm tendo altos índices de inadimplência. E estamos iniciando um ano onde normalmente as inadimplências acontecem a partir da segunda parcela, porque na primeira tem que pagar para poder iniciar ou efetivar a matrícula, mas as escolas que trabalham no sistema semestral têm o risco de receber uma vez e ficar 5 meses sem receber. E quem trabalha com anual, receber um mês e ficar 11 meses sem receber. Então, as escolas estão trabalhando, estão aperfeiçoando o processo de redução da inadimplência. É importante que todos os gestores das instituições pensem em mecanismos, sejam mecanismos que têm que ter muito cuidado hoje para evitar ações dos alunos contra a instituição por erro de cobrança de uma parcela paga, mas o sistema tem que funcionar, porque se o aluno começa a deve o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, dificilmente ele acaba ficando na escola, depois ele pede transferência, não pode ser retido, e às vezes a instituição fica no prejuízo. Então, o próprio Instituto de Pesquisa e Administração da Educação tem um material, um guia prático, sobre a redução da inadimplência, com várias alternativas, várias dicas, e fica exatamente essa recomendação que as instituições analisem, pensem sobre mecanismos mais eficazes de cobrança. Então, não adianta você deixar para depois. Começa logo, isso já no primeiro mês de atraso, não precisa esperar 30 dias. Você pode até caminhar para protestar o título do aluno e continuar tendo o aluno matriculado. Mas, normalmente, as instituições buscam inicialmente o entendimento administrativo, e esse entendimento administrativo tem que ser por pessoas capacitadas, treinadas para isso. Não pode colocar qualquer pessoa, não pode mandar, principalmente se envolver alunos menores, você não pode mandar bilhetinho, não pode anotar na caderneta, tem que ser trabalhado de uma forma bastante reservada, mais segura, para que reduza os índices de inadimplência. Algumas escolas chegaram a apontar até índice de 20%, que é impraticável, você quebra qualquer instituição. Você tem 2%, 3%, no máximo, já é um sinal de alerta. Mas o importante é que as instituições não deixem acumular. Se acumular, dificilmente vai conseguir ter essa possibilidade de recebimento. Então, tem sido já estudado, tem sido orientado várias escolas nesse sentido, e a qualquer dúvida que tiver, o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação está pronto a orientar e disponibilizar essas orientações para vocês. Então, encerramos essa nossa edição e teremos em breve numa nova edição do Jornal da Educação.